Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Apresentação: Bruno, eletricista. Caro ouvinte, seja bem-vindo à 11ª edição do nosso programa. A você, eletricista, eletrotécnico, instalador, estudante de engenharia elétrica ou aluno do Senai, obrigado pela audiência e companhia em mais esse programa. Obrigado a você que me ouve pelo nosso podcast, em seu smartphone, tablet, computador ou até mesmo no som do carro. Ou a você que me assiste pelo YouTube ou Facebook. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao programa de hoje. No programa anterior, eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Rodrigo Sawaia, presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Caso você ainda não tenha ouvido ou assistido o programa, vale muito a pena conferir. Nós conversamos sobre uma parceria entre a AB Solar, a AB Eólica e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que permitiu inserir equipamentos de geração de energia elétrica através de módulos fotovoltaicos ou aerogeradores, no programa Mais Alimentos, uma linha de crédito do Pronaf. A partir desse acordo, pequenos produtores rurais, assentados ou associações poderão financiar tais soluções com condições de financiamento diferenciadas. O nosso programa, como sempre, está disponível em nosso site, no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Lembrando que o programa anterior é o primeiro que está integralmente em vídeo no YouTube e no Facebook. Depois de ouvir ou assistir, não esqueça de deixar o seu like, escrever o seu comentário e compartilhar o programa com os seus amigos nas redes sociais. No programa de hoje, eu tenho a oportunidade de conversar com um cara que eu já acompanho há um bom tempo. Conheci ele há mais ou menos 3 anos atrás, quando eu precisava de um software de diagramação de circuitos elétricos, e ele o disponibilizava gratuitamente em seu blog. Depois, passei a acompanhar o seu trabalho pelo YouTube e mais tarde pelo Facebook. Eu estou falando do engenheiro eletricista Everton Moraes, fundador do blog Sala da Elétrica. Depois do intervalo, você acompanha o nosso bate-papo. Conversaremos sobre o início da sua carreira como eletricista de manutenção lá em 2001, o início do blog Sala da Elétrica em 2009 e os vários prêmios que ele vem conquistando durante esses anos. Já voltamos! Curte o YouTube? No nosso canal, além de acompanhar nossos podcasts semanais e as edições especiais, você assiste a vídeos exclusivos. Acesse e inscreva-se: papodeeletricista.com.br/YouTube. O nosso bate-papo de hoje é com um cara que particularmente eu já sigo na internet há um bom tempo. Eu tive a oportunidade de estudar material dele. Hoje eu converso com o engenheiro eletricista Everton Moraes. Everton, bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, Bruno. É uma honra. Eu também já venho acompanhando alguns dos seus trabalhos, os seus podcasts, que realmente elogiáveis. Eu quero agradecer aí, pessoal, a sua audiência aí pela oportunidade também de estar escutando a gente nesse momento. Obrigado, Everton. Everton, bate-papo de hoje bem informal. Ele é até um pouquinho diferente dos meus outros, porque eu não tenho já as perguntas escritas. Então vai ser bem light. E eu queria começar esse bate-papo nosso falando um pouquinho da sua carreira. Um cara que começou lá em 2001, quando se formou em eletricista de manutenção. De lá para cá se aperfeiçoou bastante. E hoje está aí como referência no mercado. Inclusive ontem, num vídeo seu, foi citado como referência no setor aí, em questão de, digamos assim, entretenimento técnico aí na internet hoje no Brasil. Vamos lá, em 2001, o que te fez aí fazer um curso de eletricista de manutenção?
Então, na verdade, quando eu decidi ir para o Senai, óbvio que eu tive um empurrãozinho ali do meu pai, que sempre foi da indústria também, né? Uhum. E ele observava o mercado, ele era fresador CNC. E ele via aquele cenário ali de manutenção, né? E ele falou assim, eu acho que meu filho vai se dar bem com isso daí, né? Porque eu sempre, na minha infância, sempre gostei de mexer com... né? Ficar desmontando as coisas, ficar desmontando e remontando. Sempre foi aquela criança curiosa, né? Putz, de desmontar mesmo todos os carrinhos para ver se conseguia montar de novo. E meu pai me apresentou ali a oportunidade de estar entendendo um pouco mais a fundo mesmo e entrando no Senai. E eu comecei em 2000, na verdade, o meu curso, me formei em 2001 em eletricista de manutenção. E a grande sacada foi que eu já comecei por empresa, né? Antigamente você tinha contratos de 3 anos com empresas quando você estudava no Senai. Eu fiquei 2000, 2001 e 2002 pela empresa que o pai trabalhava na época e já atuando na manutenção dentro dessa empresa, né? E pelo fato de ser uma empresa pequena, o estagiário realmente colocava a mão na massa, então aquilo ali me deixou bastante motivado ali. Eu gostei muito mesmo dessa área de elétrica em si, manutenção, me chamou muita atenção. Então nisso foi mais ou menos assim, tô resumindo um pouco aqui, mas foi mais ou menos isso. Tá, e aí em 2004 você se formou em técnico em megatrônica, né? Isso, olha só que interessante, né? Só pra gente voltar um pouquinho, então, em 2002, quando o Senai me convidou para mim participar da Olimpíadas do Conhecimento, e eu fiz um treinamento intensivo, vamos dizer assim, de comandos elétricos e montagem de painel no Senai, para que eu pudesse participar um pouco melhor, com um desempenho melhor na Olimpíada do Conhecimento. Para quem não conhece, que está ouvindo a gente agora, Olimpíadas do Conhecimento é um evento gigantesco organizado pelo Senai a nível Brasil, e acontece as edições estaduais e tudo mais, e é um evento de uma semana que é um torneio de profissões. E aí eu participei de 3 edições desse torneio, mas aí eu ainda me apaixonei mais ainda pela profissão, e quando foi em 2004, né, eu já tinha participado uma vez desse torneio. Em 2004 eu resolvi pegar e fazer um curso que eu conseguisse abranger, vamos dizer assim, mais áreas de conhecimento dentro da profissão. Foi por isso que eu escolhi fazer mecatrônica, e aí eu fiz o curso de técnico em mecatrônica para mim ter um pouco mais de visão da área mecânica, que também sempre me chamou a atenção. Entendi. E aí no ano seguinte você virou instrutor de Senai, ou seja, o bom filho a casa torna, né? Então, o que foi bacana é que essa exposição minha, até por isso que eu comecei a falar da Olimpíadas, porque ela casa bastante com o Everton virar instrutor do Senai. Então, o fato de eu ter participado das edições e ganhado algumas premiações nesse torneio, nessa Olimpíada do Conhecimento, fez com que o próprio Senai me convidasse para algum evento, para mim dar aulas, né, de maneira, naquela ocasião, prestador de serviço, autônomo, né, vamos dizer assim. E eu comecei em 2005, dentro do Senai de Diadema, Manuel Garcia Filho, dando aulas de instalações elétricas, comandos elétricos e assim por diante. Vamos pular para 2009 agora. Legal. Você criou o blog, que hoje é a sua empresa, né? Que isso. Na época era o blog Sala da Elétrica, que hoje, até o próprio site é Sala da Elétrica, né? Que hoje é a sua empresa. Exatamente. Por que você criou o blog? Eu sei que era uma tarefa de um curso de EAD que você fez na Unicamp. Tá vendo que eu estudei, né? Nossa, eu tô vendo que você tá sabendo mais que eu. Tá, mas aí por que o blog veio daquela sua vontade de ser instrutor? Por que surgiu o site? Vamos lá, né? O que acontece é que nesse meio tempo aí, de 2012 até 2009, eu passei por várias empresas, né? Mas, e aí eu também em 2005 comecei a cursar o curso de Engenharia Elétrica, e o meu objetivo era fazer o curso de Engenharia para me tornar efetivamente um instrutor do Senai em si. Eu queria dar aulas no Senai de qualquer jeito, porque eu já dava aula no Senai, só que eu era prestador de serviço. Entendi. E aí a ideia era eu poder, de repente, me formar, porque para o Senai, para você virar instrutor na ocasião, ou você tinha que ter tecnólogo ou você teria que ter engenharia. Então eu decidi fazer engenharia em 2005, por quê? Porque eu pensei assim, daqui 5, 10 anos eles resolvem deixar só engenheiro dar aula no Senai, eu vou fazer a engenharia. E aí eu me apaixonei também por essa área.
Só que o que acontece é que no meio do caminho eu fui descobrindo várias empresas onde eu acabei passando, né? Teve algumas, na verdade, né? E eu entrei na Toledo do Brasil no meio de 2008. Na Toledo do Brasil eu entrei como instrutor de treinamentos, né? Tá. Então, lá dentro, eu fui designado em algumas funções, porque teve aquela crise do meio de 2008, e aí, em 2009, para reduzir custo, a Toledo do Brasil, ela fez uma transformação de vários cursos que ela tinha presencial. Então, imagina, eram na época 380 técnicos espalhados pelo Brasil inteiro, e esses técnicos vinham até aqui em São Bernardo do Campo, que é São Paulo, para fazer treinamentos, para se especializar, para melhorar a qualificação deles internamente e assim por diante. Só que, para reduzir custos, o que a empresa fez? Ela falou assim, vamos transformar alguns cursos em cursos à distância. Só que eu conhecia e eu já tinha uma experiência de 6 anos atrás, de 4 anos naquele momento, que era, isso foi em 2009, né? Que era curso presencial. Cursos à distância, eu nunca tinha tido contato, né? Então, eu falei, poxa, vou procurar alguma coisa para mim estudar e me aperfeiçoar. E eu encontrei o curso na Unicamp, que não era nem um curso, era um simpósio de 40 horas. O simpósio é mais palestras, né, e atividades, e você tem uma certificação final. E uma das atividades, como você viu lá no meu histórico, vamos dizer assim, uma das atividades era construir o blog. Então, até aquele momento, blog para mim era aquelas... a menina que vai lá e fica se maquiando, sabe? Esse negócio de eu ia falar agenda, não é agenda a palavra, é um diário. Para mim era um diário online, né? Eu não entendi ainda a mecânica do blog. E em 2009, realmente, estava muito cru isso na internet, né? Aí o que acontece? E aí quando foi em 2010, no início de 2010, que foi efetivamente quando eu comecei a trabalhar com conteúdos dentro do blog, foi que um dos meus alunos do Senai, ele ia ficar afastado durante uma semana e pouquinho, lá 15 dias, quase, e aí ele pediu para me mandar para ele por e-mail as aulas, né? Eu falei, poxa, não tem como mandar por e-mail, né? Então eu tirei foto da lousa, eu ia mandar para ele por e-mail as fotos. Eu falei, poxa, mas se ele olhar só o que está escrito, só o que está na foto, ele não vai entender nada. E aí eu comecei a pegar as fotos, colocar como uma imagem dentro do blog lá, e escrevia o que era, na verdade, a explicação. E aí eu pegava e mandava para ele o link do blog. E o que me deixou surpreso, por exemplo, lá para fevereiro de 2010, foi que eu mandava o link só para ele. Só que eu vi que tinha 300 acessos. Eu falei, mas como assim? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E aí, sabe, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi fechar o mês com 100 acessos no blog, eu já achei que eu tava dominando o mundo já, né? Eu falei, nossa, 100 acessos, não, agora sim, né? Sabe, foi uma alegria muito grande esse início aí, porque eu vi que realmente dava para impactar várias pessoas online, mas eu ainda não sabia nada eu construía muito amador, vamos dizer assim, o trabalho, né? Mas foi assim que começou efetivamente o blog. E aí, em 2010, você se forma como engenheiro eletricista. Isso. E em 2012, se não me engano, o blog ele passa a ser um site de verdade. Isso. Tem endereço próprio e tudo bonitinho. Exatamente. Como que foi esse período de transição para você? Você se formou e 2 anos depois o seu blog começou como uma atividade de um curso, ele passa a ser um site, passa a ter uma seriedade maior no nosso segmento. Então, olha só que bacana, né? Nesse meio tempo, até 2012 e 2013, eu sempre estava atuando ali em 2 empresas e com o trabalho online aí, que é o blog, né? Criando algumas coisas online. Então, eu trabalhava durante o dia na indústria, por exemplo, na Toledo do Brasil, à noite, ou eu estava estudando, e até 2010, depois de 2010, eu comecei a trabalhar no Senai durante o período noturno, e sempre dando aulas no Senai no sábado. Então foi uma loucura, assim, né? Só que em 2011, eu deveria ter, nessa época, 2012, quando 2010 me formei, em 2011, por ali, eu comecei a ter cerca de 15 mil, 20 mil visitas no blog por mês. Nossa! Aí eu falei, não, eu tô impactando muita gente, sabe? Eu sempre falo pro pessoal o seguinte, né, que eu meço o meu sucesso em relação à quantidade de obrigado que eu recebo. Então,
eu fazia algumas coisas que até hoje eu enxergo, olho pra trás e falo, meu Deus do céu, como é que eu fazia aquele vídeo? Tem vídeo meu hoje, tem um vídeo meu que ele é o mais visualizado no YouTube, que é o de partida de triângulo, que eu olho pra aquilo ali e eu fico, meu Deus do céu, mas eu deixo lá porque assim, faz parte da história, né? Uhum. Mas eu comecei a ver, poxa, muita gente eu tô conseguindo ajudar a galera, os eletricistas ou os profissionais da área, eu conseguia, a galera, o pessoal que estava me acompanhando, começava a agradecer muito dentro dos meus canais, seja no blog, seja no YouTube, no Facebook. Então eu falei, olha, isso aqui tá indo no caminho certo. Então eu comecei a falar assim, não, deixa eu ver se eu consigo profissionalizar um pouco mais isso aqui. Aí foi quando eu peguei, no meio de 2012, e transformei o saladaelétrica.blogspot.com em saladaelétrica.com.br. E aí foi quando começou a melhorar um pouco mais a marca, vamos dizer assim, Everton Moraes, né? Porque só começou a me conhecer. E aí começou a falar, porque quando você tem um site mesmo, você gera um pouco mais de autoridade e credibilidade em relação à sua audiência, né? Com certeza. E aí os elitistas começaram e aí o que mais foi interessante foi que nesse meio tempo eu comecei a aprender algumas coisas dentro da internet, e eu comecei a ver que a galera já ia para a internet procurar a saladaelétrica.com.br. Então, se você vai lá no Google, por exemplo, muita gente já estava pesquisando sala da elétrica. Aí eu comecei a falar, poxa, então o pessoal já está conhecendo o meu trabalho. Isso começou a ficar bastante interessante para mim também. E aí em 2013, o que você ganhou? Em 2013 foi uma felicidade muito grande, né? Na verdade, eu quis testar um pouco mais até onde eu poderia chegar. E aí, pela primeira vez, eu participei de uma premiação na internet, aí, que é o Top Blog, né? E aí, o que é o Top Blog? É uma organização, ela pega e faz um concurso entre alguns milhares de blogs lá, para votação do júri popular, ou seja, a sua audiência votando no seu trabalho. Uhum. E aí eu coloquei para minha audiência votar na sala da elétrica para ver se eu até falava assim, né? Se você realmente já se impactou positivamente e acha que eu mereço o seu voto, vota na sala da elétrica e tudo mais. E aí a gente ganhou o primeiro lugar no Top Blog 2013 em relação a sites de tecnologia e internet. Foi muito bacana. E esse, se eu não me engano, foi o primeiro troféu de uma coleção que você tem, porque depois veio a Bracopel e tudo mais, e daqui a pouco nós vamos falar do 2015. Isso. Mas o Top Blog 2013, ele foi o primeiro de uma série, não foi, de troféus? Foi o primeiro, foi o que inaugurou minha estante lá. O primeiro troféu de reconhecimento do meu trabalho ali, online, foi o Top Blog, você tem razão. E 2014, o senhor deixa o Senai. Com certeza uma decisão um pouco difícil, né, Everton? Cara, foi... Pela história toda que você vê, de 2001 a 2014, nós estamos falando de 13 anos com algum vínculo com o Senai. Ou como aluno ou como instrutor. Isso mesmo. E aí? Cara, foi uma dor muito grande, porque eu tive que tomar algumas decisões de 2013 para 2014. Esse período foi quando eu decidi realmente formatar minha empresa, né? Uhum. E aí eu falei, poxa, eu preciso começar a deixar isso mais profissional. Porque eu tive um impasse nesse meio tempo. Porque assim, eu comecei a investir muito dinheiro no blog, porque eu precisava ter uma hospedagem bacana, eu precisava de uma série de coisas, e eu não tinha um retorno, né? Eu tinha retorno de anúncios do Google, que é o AdSense que a gente fala. Uhum. Isso aí não monetiza ninguém, né? É ridículo a monetização, né? Convenhamos. Exatamente. Então eu comecei a falar, poxa, eu preciso criar alguma estrutura mais profissional. Foi quando eu comecei a desenhar o que seria a minha empresa, né? Uhum. E a intenção era realmente trabalhar com a parte de formação profissional. Então, eu comecei a desenhar minha empresa, só que eu tinha que investir mais tempo na minha empresa, já que eu queria transformá-la, né? Só que eu trabalhava em dois empregos. Eu trabalhava na Toledo do Brasil e trabalhava no Senai à noite. E aos sábados também eu trabalhava no Senai. E aí eu falei, opa, então não dá, né? Não dá pra ficar trabalhando pra sempre de madrugada no meu site, na minha empresa agora. Então foi quando eu decidi, aí eu precisava... E aí a decisão nesse momento teve que ser financeira, não teve como. Porque na Toledo do Brasil eu atuava na área de treinamento, mas como engenheiro eletricista, então eu tinha uma remuneração melhor do que eu tinha lá dentro do Senai, e eu acabei tendo que optar obrigatoriamente pelo dinheiro nessa decisão aí. Uhum. E aí eu tive que sair do Senai para mim ficar na Toledo e começar a desenvolver a minha empresa mesmo a partir de 2014. Everton, eu julgo essa decisão sua, e até nós vamos falar nela
nós vamos voltar a falar dela ali para frente, mas eu acho que hoje muito eletricista que nos ouve, tanto que segue você e quem, lógico, meu programa está começando agora, nem se compara a sua audiência com a minha, mas a pessoa ela tem muita resistência em deixar um emprego formal, dito seguro, para empreender na sua área, seja como eletricista, como instalador ou como instrutor, no seu caso. O que você acha que foi ali, na sua mentalidade, na sua cabeça, que virou aquela chavinha e não, eu preciso largar o que eu acho que é seguro para eu empreender naquilo que eu comecei lá atrás e que eu estou colhendo frutos e que eu vejo que o futuro é promissor. O que você acha que foi o ponto de virada para você? Acreditar no que eu estava estruturando para se tornar o que é hoje uma empresa. Então, até tem uma frase que eu uso aqui no curso, aqui, né? Que é até de um dos meus mentores, que é assim, sucesso é uma decisão. Então, eu acredito que assim, naquele momento eu comecei a ver que realmente o que eu estava estruturando para ser a empresa, minha empresa ainda não chegou nem 10% do que ela vai ser. Uhum. Mas o que eu estava estruturando naquele momento, eu falava, não, eu tenho muita possibilidade de conseguir impactar mais ainda pessoas, e é óbvio, né, me transformando em empresa, eu tenho que me monetizar de alguma maneira. E aí eu já imaginava que seria algo muito bacana, e principalmente porque algumas empresas começaram a me procurar naquele momento. Então eu falei, poxa, então tem alguma coisa que eu estou conseguindo observar que eu tenho um futuro bacana. Mas o mais importante foi acreditar efetivamente num sonho, né? Que era, com certeza. Então, que era conseguir estar no momento onde... Não vou falar em estar no momento, mas assim, conseguir acreditar realmente que aquilo que eu queria ia dar certo. Porque eu costumo falar bastante, e foi bacana que você tocou no assunto aí da nossa audiência, e os eletricistas que querem ser autônomos, ou os eletricistas que querem ser instaladores e assim por diante, eu só aconselho pro cara virar autônomo ou virar empreendedor mesmo, se ele gostar efetivamente daquilo que ele vai fazer, né? E, cara, eu adoro fazer o que eu faço. Eu gosto muito de estar dando treinamento, palestras, assim por diante. Então, eu nasci para isso, entendeu? Então, hoje eu tenho isso claro na minha mente. O profissional que ele vai tomar uma decisão, porque a galera se engana muito na questão de segurança. Fala assim, eu tô num emprego que é CLT, eu tenho o meu salário todo mês. Só que na primeira crise o cara pode ser mandado embora. Você tem uma série de coisas. Eu acho que hoje nem funcionário público tá garantido, né, Everton? Então, você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro agora. Então, olha, se você acreditar de verdade no que você faz, se você fizer para garantir um benefício para a sociedade ou para um público específico, você vai dar certo. Você vai dar certo. Eu costumo dizer muito isso pro meu pessoal que me segue. Eu recebo muito essa solicitação de como que eu faço para virar autônomo, como eu faço para começar a empreender na área de elétrica. Então, tem que acreditar muito e você tem que fazer aquilo para ajudar alguém de alguma maneira. Seja ajudar a dona de casa a não levar mais choque, seja ajudar a dona de casa ou a empresa a economizar energia. A hora que você tiver um objetivo claro e bem definido na sua cabeça, é só você ir atrás dele que você vai conseguir alcançar. Everton, em 2015, a Sala da Elétrica vira uma empresa formal. 2015 vira empresa formal. Outra decisão difícil. Principalmente no Brasil, que ser empresário não é tão fácil, tão simples, né? Exatamente. Foi realmente assim, eu já tinha isso na cabeça desde do meio de 2013, né? Desde julho de 2013 eu já tinha isso muito claro na minha mente, que eu queria efetivamente ter a empresa, e quando foi em 2015 eu falei, olha, eu preciso, não era nem eu quero, né? Mas eu preciso andar rápido, mas com passos curtos, né? Uhum. E eu falei, poxa, tem que ser agora. E aí eu fui, formatei a empresa, eu fiz um estúdio em casa, né? Hoje eu tô aqui no meu estúdio, que eu acabei de construir agora. Nós vamos comentar dele daqui a pouco. Tá bom, então. Então, eu fiz um estúdio num quartinho na minha casa, sabe? Para começar a trabalhar e fazer algumas coisas. E
mas eu decidi que a empresa teria obrigatoriamente que se tornar empresa efetivamente, né? Entendi. Aí eu comecei a colocar metas e prazos ali para mim cumprindo. Graças a Deus eu consegui cumprir 90% de tudo que eu planejei em 2015, porque eu ainda atuava na Toledo do Brasil, né? Uhum. E aí eu comecei a desenvolver alguns treinamentos para conseguir fazer com que a minha empresa oferecesse para o mercado algo que era uma necessidade. Aí eu comecei a desenvolver treinamentos, foram basicamente 3 treinamentos, vamos dizer assim. Vou falar 2 treinamentos, que foi o curso de leitura e interpretação de diagramas elétricos e o curso de comandos elétricos, né? Uhum. Por que somente 2? Porque tem um outro que é o eletricista autônomo, que aquele treinamento ele é mais uma instrução. São 18 videoaulas que... não vou vender curso nenhum aqui, mas só para entender, foram 18 videoaulas para instruir o cara a ser autônomo. Então, eu comecei a trabalhar em necessidades do mercado como um todo. Mas foi em 2015, efetivamente, que aí o sonho se realizou, criou-se o CNPJ da Sala da Elétrica, e hoje a gente vem desenvolvendo aí, dando os passos em sequência aí para alcançar um objetivo final. Everton, em 2016 nós estamos no 5º mês, iniciando o 5º mês do ano. Isso. E o senhor já teve, na minha opinião, 3 grandes fatos, vamos dizer fatos, esse ano. Tá. Primeiro, um novo estúdio, muito maior, mais moderno. Eu acompanhei os bastidores da construção aí no seu Instagram, em Periscope e tudo mais. Legal. É um puta estúdio que eu quero que você comenta. Você venceu Top Blog 2015, primeiro lugar da categoria. E a parceria da Schneider, no meu ponto de vista de espectador e seguidor, em 2016 está muito mais forte e presente. Legal. Inclusive, nós estamos gravando o programa na quinta. Ontem, quarta-feira, teve uma transmissão ao vivo com o pessoal, um sorteio aí de uma bolsa de ferramentas, enfim. Nos 5 primeiros meses, 3 grandes acontecimentos da Sala da Elétrica. Eu tô até imaginando o que vai ser 2016 para você e para a Sala da Elétrica. Queria que você comentasse cada um desses pra gente. Bom, vamos lá. 2016 foi o ano de... Porque assim, em 2015 se encerrou com novembro eu me desligando do último vínculo CLT que eu tinha, né? Que foi a Toledo. Aí eu me desliguei da Toledo para dedicar 100% todos os esforços mesmo na minha empresa. Uhum. E aí, eu já vinha conversando vou começar da Schneider então, tá? Tá, pode ser. Eu já vinha conversando com a Schneider desde do meio do ano passado, que foi quando eu ganhei um troféu da Bracopel lá de um vídeo que eu fiz, né, de um artigo que eu escrevi também. E aí eu já vinha conversando com a Bracopel, com a Schneider, e quando foi em dezembro a gente resolveu fazer alguma coisa em conjunto, né? E a ideia era fazer alguns conteúdos de texto, algumas coisas, mas o webinar, que eu adoro fazer o webinar, você deve ter percebido isso daí já. Já. Né? E aí eu ofereci para eles a possibilidade de divulgar assim, o conteúdo deles da maneira que eu faço, que é sem divulgar, né? Eu ensino o pessoal e aí acaba implicitamente o pessoal vendo que eu estou usando a marca da Schneider, né? Que eu acho que é a melhor forma de trabalhar. E aí a gente começou a alcançar uma audiência bacana, né? Mais de 1.000 pessoas nas transmissões, foram 2 até agora, na verdade. Então isso foi muito bom. Estar junto de um dos maiores ou o maior player do mercado foi algo incrível para mim, né? Eu me senti muito reconhecido em relação a isso. E isso foi possível por diversos fatores, né? Desde exposição também nas premiações que eu venho recebendo, até eles conhecerem meu trabalho efetivamente. Só que 2016 foi muito mais, né? Foi igual você falou, esses 5 primeiros meses estão sendo muito, muito bacanas. Eu acabei de receber o primeiro lugar novamente na premiação Top Blog 2015, na categoria de educação. Então, isso me deixou muito feliz, mais feliz do que o primeiro... Não que eu não tenha ficado feliz com o primeiro prêmio que eu recebi do Top Blog, né? Mas só o fato de ter recebido o número 1 em relação à educação, isso... Porque eu sou isso aí, educação profissional, né? Então eu fiquei muito feliz novamente. Minha audiência, ela é a nossa audiência, né? Porque minha audiência é a sua audiência também, né, Bruno? Mas eu fiquei muito feliz. Esses caras são o máximo mesmo.
gosto demais da minha audiência. E o estúdio novo foi... eu tenho um negócio comigo que é o seguinte, eu tava trabalhando em casa, né? Eu fiquei, depois que eu me desliguei da Toledo, eu fiquei novembro, dezembro, janeiro, são 3 meses e meio trabalhando em casa, na minha residência. E eu não consigo ficar em casa trabalhando da minha casa. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu preciso sair para falar, tô indo pro meu emprego, tô indo trabalhar, tô indo pra minha empresa agora. Entendi. Né? Então eu resolvi alugar um local. Só que como eu ia alugar um local, eu falei, não, eu vou construir um estúdio bacana também. Não adianta, você que tá com um estúdio de áudio e tudo mais, você sabe que não tem como você construir um estúdio de maneira com que... por exemplo, eu tô alugando um local aqui, eu aluguei uma sala comercial. Se eu fosse construir um estúdio, eu teria que construir pelo menos um pouco bom já, para mim ter uma qualidade que eu pudesse usufruir disso. Porque já que é alugado, não é meu, eu vou investir um dinheiro aqui, e aí como é que vai ser isso? Aí eu resolvi fazer um estúdio bacana aqui, e o estúdio nosso hoje está com 22 metros quadrados, 21 metros quadrados, alguma coisa assim. Mas assim, foi muito bacana, muito feliz mesmo com o resultado final. Ainda não acabamos, né? Como você disse, eu comecei a construir efetivamente de fevereiro para março desse ano. Nós estamos em maio, ainda não terminei, falta um monte de coisa, só que eu já consigo trazer mais qualidade de recursos aqui dentro para minha audiência também. Quando eu gravo um vídeo é melhor hoje, quando eu gravo um áudio é um pouco melhor também. Então, isso tudo está sendo a transformação de um sonho em realmente realidade. Hoje a empresa, além do CNPJ, ela tem endereço efetivamente, ela tem um ambiente físico onde eu posso até mesmo receber minha audiência. Já teve duas pessoas que me seguem que veio até aqui na minha empresa conhecer. Então, isso aí foi realmente um sonho gigantesco. E os planos para 2016 são realmente muito bons até dezembro aí. Eu acho que quem nos assiste em vídeo ou, no meu caso, me escuta no podcast, não imagina o tamanho da estrutura que a gente precisa para fazer um vídeo, né, Everton? Porque é iluminação, é som, é tratamento acústico, é tanta coisa que quem vê acha que é fácil, né? Que é prático, fácil. Não é assim. Então, o pessoal, eles costumam pedir para que a gente faça alguns vídeos, né? E tem coisas que o pessoal pede que não dá. Não dá, né? Dependendo da situação. Uma grande maioria a gente consegue produzir. Mas igual você falou, Bruno, a infraestrutura que você precisa para você produzir algo que realmente possa agregar valor e é de qualidade, você tem que ter uma estrutura muito grande. É uma estrutura monstruosa. Por exemplo, o meu estúdio ele é de 21 metros quadrados, 22 metros quadrados. Só que de um lado eu tenho uma televisão, do outro lado eu tenho uma bancada, de um outro eu tenho uma lousa. Então toda vez que eu vou fazer uma coisa, virando câmera, virando iluminação, igual você falou, iluminação, áudio, virando tudo. Então, não é fácil, mas é muito bom, é muito gostoso fazer isso que a gente faz. Dá um orgulho grande, né, Everton? Muito mesmo, de verdade. Everton, vamos para alguns números agora. Para um cara que começou em 2001 e nós estamos em 2016, e eu queria que você comentasse um fato aqui que eu não sei quando aconteceu, porque eu não consigo pesquisar isso, mas eu acredito que isso deve ter marcado para você. Vamos lá. Primeiro, eu vou deixar esse fato por último, tá? Tá. O Grupo Eletroface no Facebook hoje tem um pouco mais de 18 mil membros. Isso. É um dos maiores grupos hoje do Facebook do nosso setor. Isso. O perfil da Sala da Elétrica no Instagram, 3.240 seguidores. Isso aí. Aí vem, na minha opinião, a cereja do bolo. O canal do YouTube tá com um pouco mais de 24 mil assinantes. Tá com um pouco mais de 1.500.000 visualizações. Eu quero que você comente o dia que isso chegou em 1 milhão de visualizações. Eu não sei que dia que foi, porque eu não consigo pesquisar, mas com certeza para você deve ter marcado um número desse, né? Então, o 1 milhão de visualizações, eu não vou saber falar o dia exato. Não, sim, exato, claro, né? claro. Mas foi em setembro do ano passado, né? E aí o que acontece? Pra você ver, então em setembro do ano passado chegamos em 1 milhão de visualizações, de lá pra cá... Meio milhão. Meio milhão. Nossa! Né? Então, vem crescendo muito, exponencialmente. Eu tô com algumas metas ambiciosas em relação ao canal do YouTube, porque
ele acaba sendo a menina dos olhos de muitos canais aí, né? Existem outros canais que são maiores do que o meu, que falam do nosso setor e tudo mais, e isso é bom porque quanto mais gente falando desses conteúdos da área de elétrica, igual você agora também com um trabalho excepcional, essa parte do podcast, é um negócio que eu comecei a tentar fazer, mas não é a minha praia. Você deve ter visto que eu tenho alguns podcasts lá, mas não é minha praia fazer podcast, né? Você tem uma estrutura incrível aí e tudo mais. Mas em setembro do ano passado, quando eu alcancei 1 milhão, eu comecei a olhar assim, eu falei, 1 milhão de pessoas... Talvez não seja 1 milhão de pessoas, porque algumas pessoas... Repete a visualização, né? Isso. Mas você olhar e falar assim, próximo de 1 milhão de pessoas terem contato com o meu conteúdo dentro do canal do YouTube, foi, olha, uma satisfação tão grande, mas tão grande, que eu não sei nem expressar para você, porque a ideia nossa é realmente, e isso que você está fazendo também, é levar um conteúdo de qualidade para a nossa audiência, para os nossos profissionais que nos seguem, né, que possa fazer realmente a diferença para eles. Tem pessoas que não gostam, mas são muito poucos, né? Então eu olho aquele monte de comentários, 1 milhão de visualizações. Hoje a Sala da Elétrica está com cerca de 120, 110 mil visitas mensais no site. Então você olha esses números e fala assim, quantas pessoas eu estou impactando todos os dias? Quantas pessoas eu impacto em um mês? É muita gente. É muita coisa, né? É isso, ou seja, a ideia, a nossa palavra está chegando longe, a relação com a nossa audiência, com as pessoas que nos seguem, está efetiva porque esses caras retornam, eles voltam. Então, as ações que eu estou fazendo está ajudando o pessoal, e isso é o mais importante. E olha, 1,5 milhão de pessoas em um canal de 24 mil inscritos. É demais, cara. É uma desproporção descomunal, né, Everton? Exatamente. Porque é muita visualização para pouco assinante. Hoje, no YouTube, eu reconheço que é muito difícil você ter uma pessoa que segue o seu canal, mas que é um assinante efetivo. Você converter essa pessoa em assinante hoje é muito difícil, por inúmeros fatores. Mas você ter 1,5 milhão em 24 mil assinantes é muita coisa. Você pode ter vários inscritos no seu canal, né? Muitas pessoas se inscrevem em vários canais do YouTube. Só que essas pessoas assistirem efetivamente sempre que você está postando as coisas, até uma sacada bacana é assim, eu sempre que eu posto um vídeo, eu fico acompanhando ele pelo menos 15 dias, porque a minha meta os meus vídeos precisam possuir no mínimo 10% de likes nos 15 primeiros dias, né? Entendi. Visualizações versus likes, para mim saber se eu estou sendo efetivo naquela comunicação. Se de repente eu não alcanço os 10%, eu começo a entender que alguma coisa faltou para mim, né? Então o pessoal tem que gostar. Se eles não gostam, não faz sentido eu colocar, né? Então, algumas métricas que eu tenho, e assim, o fato de ser dessa área matemática, vamos dizer assim, exata, né? Eu tenho um monte de coisas que eu fico seguindo, assim, processos e tudo mais, porque existe uma matemática que segue as coisas, vamos dizer assim, né? Então eu costumo acompanhar dessa maneira. Mas eu sou muito feliz com os resultados que o meu trabalho vem colocando, essa audiência que participa dos meus webinars, isso é muito incrível para mim. Então vamos falar um pouquinho agora do site Sala de Elétrica. Tá. Você tem material gratuito lá, os e-books, e você tem cursos pagos. Sim. Dentro dos materiais dos e-books, o pessoal tem à disposição um e-book de 10 partidas de motores, um e-book de partida estrela triângulo, um de planilha de orçamentos, né, para o cliente final, e o CAD Simu, que é um software que foi a porta de entrada para eu te conhecer há uns 3 anos atrás, que é um software que você consegue fazer ali o diagrama elétrico de painéis, enfim. Isso. E você tem 2 cursos pagos, um de comando elétricos e o eletricista autônomo. Isso, exatamente. Como que você vê a aceitação do pessoal para esses e-books? Então, olha, somando todos... Porque assim, o primeiro e-book que eu fiz foi o das 10 partidas de motores, né? E esse e-book já teve mais de 300 mil downloads, né? Então, o pessoal baixa o e-book 10 partidas de motores e depois eles mandam muito e-mails agradecendo tudo mais.
Porque, se você analisar, aquele e-book ele trata de assuntos que acabam fazendo parte do dia a dia do profissional, seja ele trabalhando efetivamente na área, ou estudando, ou indo para algum concurso público, alguma coisa do gênero, né? Uhum. Mas o feedback é muito positivo. Mas o Cadicimo, ele é assim, ó. Eu não lembro agora qual que é a quantidade de downloads que ele teve até agora, mas assim, é uma coisa exorbitante, um negócio absurdo. Mas realmente ele foi a porta de entrada do Everton disponibilizando alguma coisa na internet, que foi o primeiro software que eu descobri e trouxe para minha audiência. E assim, a ideia dos conteúdos, só para você entender, Bruno, qual que é a ideia de disponibilizar esses conteúdos? Primeiro, o conteúdo, o e-book, o software, a planilha do Excel para calcular o orçamento, eles são ferramentas que auxiliam de verdade o meu público e obviamente, a porta de entrada para o profissional da área de elétrica me conhecer melhor, né? Porque, por exemplo, pro profissional ir lá e baixar o e-book e tudo mais, ele vai me deixar o e-mail, o nome dele, e aí eu começo a convidar ele para os meus eventos presenciais, as palestras que eu ministro presenciais, os webinars que eu tenho. Então, a partir do momento que ele baixa o e-book, baixa a planilha e tudo mais, ele começa a se relacionar mais próximo do Everton Moraes, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas o mais interessante é o feedback positivo que eu tenho das pessoas que absorvem esse tipo de conteúdo gratuito. Porque, por exemplo, eu tenho os cursos pagos, né? Eu tenho o curso de comandos elétricos, o curso de eletricista autônomo, que são uma consequência para mim. Óbvio que a minha ideia é vender cada vez mais cursos, obviamente. Eu tenho uma empresa que ela se sustenta em função da venda de treinamentos, né? Só que o mais interessante disso tudo é o seguinte: quando a minha ideia é, eu quero ganhar muito dinheiro? Quero ganhar muito dinheiro, mas eu tenho certeza que o meu treinamento ele vai ajudar o profissional de alguma maneira. Então eu costumo dizer o seguinte, que o que eu quero não é ganhar dinheiro, o que eu quero é ajudar o máximo os profissionais. E, consequentemente, eu vou estar financeiramente mais bem estruturado se eu vender muitos treinamentos. Com certeza. Só, por exemplo, eu tenho cerca de 2.200 alunos hoje, né? Mas minha base de e-mails ela é de 75 mil pessoas. Ou seja, eu impacto muito mais pessoas através dos meus conteúdos gratuitos, obviamente, do que com os treinamentos pagos, né? E é claro também, né? O conteúdo que eu produzo gratuitamente, ele é, sem dúvida nenhuma, para ajudar também as pessoas que me seguem. Então, o curso ele resolve um problema específico do meu aluno, do profissional que me segue, mas os conteúdos gratuitos também é para resolver problemas e para ajudar os profissionais de alguma maneira. Ótimo. Everton, e desses cursos, eu queria falar de um específico, e eu acho que você, com toda essa cronologia da sua carreira que nós passamos, ele representa, acho que bem, o know-how que você tem para falar sobre esse assunto. Eu sou eletricista desde 2010, eu comecei em 2010 e atuei aí até final do ano passado. Do ano passado foi quando eu decidi me dedicar exclusivamente ao Papo de Eletricista, que é um projeto que eu comecei em novembro do ano passado. Mas em dezembro eu já achei que era hora de parar e de dar total atenção para ele. Que é um assunto que nós dois praticamente temos a mesma opinião, que é o eletricista autônomo, que é aquele cara que tem a sua carteira de cliente, que atende o cliente, que tem estrutura, e que tem todo um processo, um procedimento de trabalho. E agora você criou, eu não sei quando, mas eu sei que é recente, esse curso, como você disse agora há pouco, são 18 aulas sobre o eletricista autônomo, que você dá diversas orientações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, também sobre o curso, se você não se importar. E como você hoje, com toda essa bagagem que você tem, que você já foi eletricista num período, depois instrutor, agora como engenheiro e como instrutor, e que tem contato com diversas pessoas. Por exemplo, quando a gente entra nos seus vídeos, e até nessa semana que eu estava estudando mais sobre você, eu sempre vejo a nossa audiência te perguntando sobre isso. Everton, eu consigo trabalhar sozinho? Everton, aquilo? Sempre tem perguntas nesse sentido. Então, eu queria que você falasse sobre essa área de atuação.
Olha, eu sempre defendi muito, mas muito mesmo, o profissional que se capacita na área de elétrica, nele se tornar empreendedor. Porque eu poderia colocar uma lista de um monte de porquês aqui, né? Uhum. Mas, primeiro que o investimento inicial que o profissional vai ter não é um investimento muito grande, pelo menos no início, para começar. Né? Então isso aí já é uma vantagem das maiores. Mas é claro, o cara tem que gostar do que ele faz, senão... Mas, seguindo a estrutura dessas 18 aulas que eu tenho lá nesse treinamento que você comentou, que são essas instruções para o profissional que quer ser autônomo, é assim, ó. Por exemplo, o profissional ele tem que ser eletricista, mas ele precisa definir algumas coisas na jornada dele como empreendedor da área elétrica. Então, primeira coisa, inevitavelmente, ele precisa definir qual que vai ser a área de atuação dele. Porque ser eletricista autônomo é muito abrangente. Uhum. Então, pelo menos na comunicação do profissional, ele precisa ser específico. Ele precisa dizer para o mundo que ele é especialista em algum segmento, né? Que a gente costuma falar de que é o nicho, né? Nicho de trabalho. Então, por exemplo, só colocando um exemplo bem, para a gente não estender muito aqui, mas vamos supor que ele resolva ser eletricista e atuar somente não, mas especificamente com CFTV, né? Mas Everton, eu não vou pegar um outro trabalho que não seja CFTV? Não, você vai sim pegar. Você vai pegar outros trabalhos, você vai executar, só que sua comunicação inteira, desde a parte de, não sei se vai ou não fazer panfletos, site, essas coisas, eu aconselho que faça, mas você tem que colocar sua comunicação a todo momento ali, especialista em CFTV. Por que isso, né? Porque as pessoas vão começar a te ver em vários lugares, e quando a pessoa tiver necessidade de CFTV, a primeira coisa que vai lembrar, o fulano eletricista é CFTV. Agora, quando ele é eletricista autônomo, tem um monte de eletricista autônomo, um monte de opções de mercado ali, e ele não fica ele se torna mais um, né? Por exemplo, um mercado que nós vivemos hoje, Bruno, você, daqui a alguns poucos meses, vai ser a referência na área elétrica na questão de podcast. Porque você escolheu um nicho para você atuar, né? Fazer a parte de podcast, daqui a pouco você vai começar a inchar mais os seus braços, vamos dizer assim, e começar a tomar fazer outras ações, talvez, mas a sua especialidade é o quê? Podcast, né? Então, o eletricista ele precisa seguir essa ideia de eu sou profissional, mas eu vou seguir um nicho específico. Mas uma das coisas que eu bato muito na tecla é ajustar a mentalidade do profissional, porque ele tem que colocar na cabeça dele que ele tem que decidir ter sucesso, decidir ser um profissional. E aí tem uma frase, não é nem uma frase, mas um conceito que eu sigo bastante, que é assim: muitas pessoas, quando eles começam errado a pensar errado. Por exemplo, uma pessoa que quer passar no concurso público, ela fala assim, vou estudar para passar no concurso público. Não é vou estudar para passar no concurso público. Eu vou estudar até passar no concurso público, né? Então, o profissional que decide ser um autônomo, por exemplo, ele tem que trabalhar, ele tem que estruturar na empresa dele até dar certo na questão de ser autônomo. Não é tentar para ver se dá certo, não é para. Tem que colocar o até nessa frase, porque a gente se auto-sabota muitas vezes. E eu acho que você já deve ter visto isso acontecer com algumas pessoas também. Uhum. Eu acho que é uma coisa que o Murilo Gun fala, que eu acredito que você também deve seguir ele, e com o perdão da palavra, mas se você quer que uma coisa dê certo, coloque o seu na reta. Exatamente. Tenha certeza daquilo que você quer, porque senão ele vai dar errado. Porque quando você coloca um monte de se isso, e se aquilo outro, cara, não adianta. É isso. Entendeu? Você lá, quando você deixou as empresas e resolveu dedicar a sala de elétrica, não tinha e se der certo, eu faço. Não, ou vai, né? Vai até dar certo. É isso. Everton, e nesses, para todo lado que você vê, a tal da crise
tá com muita publicidade, né? Todo mundo fala de crise. Eu acredito que o setor elétrico é um setor até um pouquinho atípico, porque eu não conheço ninguém ou nada que funcione sem energia elétrica. Até Perfeito. então não me apresentaram nada que funcione sem. E eu acredito que crise, eu acho que se você adotar ela, você realmente passa dificuldade. Mas se você tiver um mindset, como diz Conrad Adolfo, diferente, você consegue sair dela, você consegue não participar dela. Sim. Hoje, o que você fala para alguém da nossa audiência, enfim, para alguém que te pergunta, Everton, e a crise? Cara, crise é uma questão de concepção, né? Se você for analisar. Porque o dinheiro não deixa de existir, né? Uhum. O dinheiro tá no bolso ainda das pessoas, talvez eles não encontraram uma motivação para tirar do bolso, tirar do banco e assim por diante, para voltar a transitar. Uhum. E é claro que tem crise, claro que tem crise. A gente observa aí o mercado colocando a ideia de crise aí, deixando de contratar, demitindo e assim por diante. Só que crise tem muito a ver com oportunidade. A crise, a palavra crise, ela vem muito ligada com oportunidade. Por exemplo, quando você sai para passear, sei lá, já aconteceu com várias pessoas que estão nos ouvindo agora, por exemplo, de repente foi, sei lá, deixa eu ver, num parque, num jogo de futebol, no jogo de futebol era bacana. O cara foi num jogo de futebol. E aí, de repente, ele chegou lá no estádio, mas tava um mau sol e começou a chover, né? A crise é uma sensação de desconforto que agora tá chovendo, então aqui aí virou uma crise para ele, né? Uhum. Só que o que acontece? O vendedor de capa de chuva que tá lá esperando chover, a crise vira uma baita de uma oportunidade. Uma baita de uma oportunidade. Quer ver um negócio que eu até ia gravar um vídeo hoje sobre isso para me colocar no meu canal do YouTube, né? Então, se sair hoje mesmo, você vai ver que eu não estava mentindo. Mas olha só, você tem que ficar atento com tudo que está acontecendo no mercado, né? Crise é uma questão de concepção, e na crise, se você conseguir vencer a crise e começar a decolar, quando a crise for embora, você vai ter, na verdade, mais ainda exposição no mercado, mais resultados. Agora, olha só, a TV Globo, ela tá plantando uma necessidade de mercado gigante e poucos profissionais estão se atentando a isso. Por exemplo, ela tá falando todo santo dia, olha, tira o azinho da tela, contrata um antenista. Bruno, presta atenção, tá plantando a necessidade. E é mesmo, tem razão. Então tá plantando essa necessidade. Quem é que pode ser um antenista? Quem é que pode seguir no nicho de antenista? Fala pra mim. Eletricista, é o cara que mais entende de cabo, de conexão, de tudo. Pronto, esse cara, então, por exemplo, enquanto a gente tá gravando aqui, esse podcast, talvez já seja, a pessoa que tá assistindo agora, pode ser que ela esteja ouvindo em 2017, 2018. Mas se você que tá aqui agora, ouvindo o nosso podcast, nos nossos poucos mais de 40 minutos aqui de podcast, é profissional, e você está agora em 2015, mais de 2015, presta atenção no que eu tô falando. 2016, perdão, obrigado, Bruno, obrigado. 2016. Presta atenção no que a gente tá falando aqui, ó, porque a Rede Globo, a maior meio de canal televisivo do Brasil hoje, tá plantando a necessidade no público. E eles são muitos milhões, senão eles não estavam fazendo isso, que estão precisando fazer uma migração ali de TV digital, analógica para digital. E ela tá falando, contrata um antenista. E não tem ninguém no mercado. Não tem ninguém. Então, só pra você ver como não tem ninguém, se você for no Google agora, isso eu tô falando em maio de 2016, e digitar lá, antenista, tem um cara fazendo anúncio no Google. Um cara. E o nome do cara, eu não vou divulgar aqui o cara também, deixa quieto. Porque eu não conheço, eu não sei, né? Mas é até engraçado o nome do Google. Vai lá que vocês vão ver, né? Mas tem uma pessoa fazendo anúncio no Google. Ou seja, não tem ninguém. E ela tá plantando uma profissão que já existe, mas ele tá plantando necessidade do público. O que tem de gente buscando. Ela tá apresentando pro público, né? Isso, olha, e assim, é isso que eu tô falando. Não é a situação de eu vou perder o meu sinal analógico, eu vou perder o meu sinal de TV porque eu não tenho o sinal digital. Isso é uma crise, não é?
para a pessoa que está lá, é uma crise, é um problema. E aí entra o vendedor de capa de chuva. O eletricista tem que se ligar que ele é o vendedor de capa de chuva nesse momento. Ele tem que pegar e, então eu vou me posicionar agora para vender o serviço de antenista, né? Que aí ele vai conseguir ter bastante sucesso. E eu acho, e vai até mais além um pouquinho, Everton, porque se você for ver aquela facilidade de se abrir o MEI, né, o microempreendedor individual, o cara pode começar só a instalar, amanhã instalar e vender, depois da manhã abre uma lojinha, uma rede, e assim vai longe. Exatamente. Eu acho que é só a falta de enxergar a oportunidade, né, Everton? E é engraçado que você... Depois eu quero até que você, Bruno, para não deixar eu mentir aqui para sua audiência, para minha audiência, que depois eu vou divulgar isso aqui também para galera, mas dá uma olhada lá no Google e pesquisa isso para você ver. Tem uma pessoa vendendo serviço de antenista no Google hoje. Uma. Não. A gente não sabe ao certo quantos milhares de eletricistas nós temos no Brasil, mas de população são 200 milhões, então o pessoal precisa. A gente não sabe ao certo, mas por mês chega a cerca de 80 mil novos profissionais no meu site lá. Então, olha pra você ver. De 80 mil para um? Então, entendeu? É muito pouco. Everton, o que a gente pode esperar da Sala da Elétrica nesse, entre aspas, restinho de ano? Para que 5 meses já fez um barulho todo, o que a gente pode esperar para frente? Então, Bruno, assim, eu tenho metas muito, muito ambiciosas, né? E aí, quando eu falo ambiciosas, não confundam ambicioso com ganancioso, né? Ganancioso não, ambicioso mesmo, de chegar muito longe, ter mais coisas acontecendo. Eu tenho alguns planos de poder produzir mais formas de entregar conteúdo para minha audiência. Por exemplo, eu estou palestrando em alguns eventos, né, convidado, contratado às vezes, mas estou palestrando em alguns eventos presenciais. Então, eu tenho a ideia de, se tudo correr certo aqui na minha empresa, tudo der certo, mas está tudo dando certo até agora, não tem porquê de não dar certo, eu pretendo fazer no final do ano um evento presencial para 400, 500 pessoas aqui em São Paulo. Isso aí, tô falando em primeira mão, não falei isso em lugar nenhum. Que isso, exclusividade aqui, hein? Eu não falei isso para ninguém, hein? Então eu não vou falar para você não contar para ninguém, porque você vai ter que contar. Não tem nem como, né? Mas a ideia é tentar fazer um evento... Tentar não. Eu vou fazer um evento no final do ano para 300, 400 pessoas, mais ou menos, presencial, porque é um negócio transformador. Estar com as pessoas que são seus seguidores e tudo mais é algo incrível. Então vai acontecer. Com certeza. Isso é uma das coisas, né? Mas, bom, aí vai surgir mais treinamentos, mas eu acho que a ideia aqui até do nosso podcast é trazer o que tem de novo para todo mundo. Os treinamentos não são para todos, infelizmente. Tem alguns cursos que eu faço que é lançamento, ou seja, que não fica aberto sempre. Então, não vou falar aqui de treinamentos que vão surgir. Mas mais conteúdos gratuitos e conteúdos que agreguem valor para o pessoal. Nós estamos trabalhando, vai ter um trabalho também chamado Senael, mais um de primeira mão aqui para vocês, né? Mas o Senael é uma semana do eletricista, tudo mais, onde eu vou entregar alguns conteúdos bacanas para o pessoal, vai ser bacana. Ótimo. Everton, quem quer conhecer mais, quem porventura não lhe conheça, o que eu duvido, não, mas tem muita e que queira saber mais informações de você e da Sala da Elétrica, onde que ele pode procurar, acessar, enfim? Onde que te acha? Não, saladaelétrica.com.br, no Facebook pode procurar ou Sala da Elétrica ou Everton Moraes. Você pode colocar Everton Moraes no Google ou Sala da Elétrica no Google, você já vai me encontrar, não é tão difícil. Eu não vou ficar passando um monte de endereço aqui, porque tem Instagram, tem Twitter, YouTube, tem esse monte de coisa. Mas colocou no Google a Sala da Elétrica ou Everton Moraes, vocês vão me encontrar aí, né? Everton Moraes relacionado à elétrica, eu acho que tem somente eu por enquanto, pelo menos, né? Ótimo. Everton, quero te agradecer muito por esse bate-papo. Para mim está sendo um orgulho muito grande falar com você, pelo tempo que eu tenho, que eu te sigo, que eu te conheço, que eu consumo aí o conteúdo que você gera. E ter você aqui no nosso programa, já agora bem no início do programa, nós estamos na 11ª edição, e já ter você aqui como entrevistado, para mim é muito gratificante. Quero te agradecer muito e deixo o espaço aberto aqui para suas palavras finais aos nossos ouvintes. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer você, Bruno, porque o seu trabalho realmente começou agora em dezembro, como você disse, novembro, né? De novembro para dezembro.
e já tem uma qualidade assim excepcional. Você Obrigado. faz um trabalho excelente, parabéns, né? Para as pessoas que estão ouvindo agora, vocês precisam seguir o Bruno, você precisa se inscrever no canal, ir lá no canal do YouTube, curtir a fanpage, porque as palestras, eu acho que a última foi sobre energia solar e tudo mais. Foi. Quanto mais informação, mais pessoas na internet fazendo o que o Bruno faz, fazendo o que eu faço, é melhor para a comunidade como um todo, né? Então, o nosso papel é esse, ajudar quem está nos seguindo, né? Com certeza. E aí eu agradeço também a todos vocês que estão ouvindo agora, a audiência do Bruno, que sejam muito bem-vindos em todos os meus canais de comunicação também. Eu fico muito feliz em saber que você está nos ouvindo agora, porque a nossa ideia, o nosso trabalho só existe, tanto o meu quanto do Bruno, só existe porque você está aí do outro lado ouvindo a gente, né? Com certeza. Né? Então, muito obrigado. Sigam esse Bruno Eletricista, que realmente faz um trabalho excepcional, e qualquer coisa pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, do site e tudo mais, não tem problema mesmo, eu espero vocês de braços abertos. Muito obrigado, Bruno, de novo pela oportunidade, tá bom? Everton, eu que agradeço. Conversei com o engenheiro eletricista Everton Moraes, fundador da Sala da Elétrica, instrutor, engenheiro, já foi eletricista, técnico. Enfim, Everton, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Opa, eu que agradeço. Até a próxima. Já acessou nosso site hoje? papodeeletricista.com.br. Na nossa página, além de acompanhar os programas semanais e as edições especiais, você fica sabendo um pouco mais sobre o nosso podcast, descobre como participar dos programas, tem acesso a todas as nossas redes sociais e pode entrar em contato com a gente. No site, também é possível assinar nosso programa, acompanhar a agenda dos próximos eventos, cadastrar seu e-mail para receber conteúdos exclusivos e ficar por dentro dos bastidores das gravações. Não perca tempo, acesse agora mesmo papodeeletricista.com.br. Estamos de volta aqui no Papo de Eletricista, o podcast pioneiro do setor elétrico. Acompanhe o nosso programa pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Periscope e Snapchat. Está a fim de conhecer cada um dos nossos perfis? Então acesse papodeeletricista.com.br/acompanhe. E aí? O que achou da entrevista de hoje? Para mim, muito gratificante. É muito bom quando se tem um outro profissional do nosso setor com os mesmos propósitos de ajudar outros profissionais. Mais uma vez, agradeço a você, Everton Moraes, por compartilhar comigo e com os ouvintes um pouco da sua história. O programa de hoje está chegando ao fim. Semana que vem, mais uma super entrevista para você. Obrigado pela sua audiência, não esqueça de deixar o seu comentário e de compartilhar o programa em suas redes sociais. Aquele abraço e até sábado que vem. E chegamos ao fim de mais um podcast. Mantenha-se conectado através do nosso site papodeeletricista.com.br. Acesse e participe do próximo podcast, que vai ao ar sábado que vem, às 5 da tarde, horário de Brasília.